Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal de estudo da lição da Escola Sabatina e vamos dar sequência ao estudo sobre o tema geral, o grande conflito. A lição número 7, motivados pela esperança. O que te move? Qual é a tua esperança? Ou você está desmotivado, cabisbaixo? Nós não temos motivos para baixarmos a cabeça, para baixar guarda, neste conflito, nesse contexto de guerra no qual nós vivemos. Estamos cercados por catástrofes, por guerras, por convulsões sociais. E não é tempo nem momento de nós desistirmos dessa nossa jornada. Aquele que prometeu é fiel. E a lição da semana vem destacando esta grande promessa. Nós temos aprendido ao longo deste trimestre, dentro desse tema geral, que este conflito que nós estamos vivendo hoje, ele teve uma origem, ele começou no céu, aí depois veio aqui para a terra, e nesse conflito muitos cristãos já têm dado a vida em defesa deste evangelho. Nós vimos que teve um período escuro na idade, nessa profecia geral, e esse período escuro, as pessoas eram proibidas de terem a Bíblia nas mãos para estudarem, para serem guiadas por esta verdade. Homens e mulheres deram a vida em defesa dessa verdade. E também vimos que um poder muito terrível perseguiu esse povo. Mas também temos aprendido que, além dessas pessoas terem sido tentadas a se calarem, mas não se calaram por amor a Cristo, por amor à sua palavra, vimos também que esse poder tentou destruir a Bíblia, mas a Bíblia ressurgiu. E ela ressurgiu com muito mais poder e alcançou milhões. Houve pessoas que não concordaram com as tradições humanas e sim somente com a palavra de Deus. Os reformadores tiveram seu papel na história, mas logo também eles foram contaminados, um pouco dessa reforma naufragou e Deus levantou outras pessoas. Assim como o Senhor tem levantado homens e mulheres hoje com coragem para falarem da sua palavra. A lição vem falando sobre a motivação que nós temos. Nós somos motivados pela esperança. A esperança, ela existe porque nós temos uma promessa. E essa promessa, ela permanece porque aquele que prometeu, ele é fiel. Desde que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, os filhos da fé, eles aguardam a vinda do prometido, que nos levará. Nós aguardamos aquele que fez a promessa, porque ele vai nos levar de volta ao paraíso perdido. Isaías 25:9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Em quem você tem esperado? A quem você aguarda? Nós temos uma bendita esperança, porque quem fez a promessa é fiel. A segunda vinda de Jesus é um dos temas centrais que percorre toda a Bíblia. Depois que a reforma naufragou na Europa e foi dificultada por divisões e conflitos, os protestantes criaram raízes no Novo Mundo, no território que se tornaria os Estados Unidos. Entre essas pessoas estava um fazendeiro batista chamado Guilherme Miller. A partir do seu estudo da Bíblia, ele acreditou que Jesus viria em breve em sua geração. Guilherme Miller acreditava que Jesus voltaria na sua geração. Tem você acreditado que Jesus volta também em nossa geração? Guilherme Miller começou a pregar essa mensagem, iniciando um movimento que, embora tenha enfrentado um grande desapontamento, revelou verdades que permanecem relevantes. Nesta semana, nós examinamos porque a segunda vinda de Cristo tem alegrado o coração dos crentes ao longo dos séculos e como devemos nos preparar para este evento. Gente, a volta de Jesus será o maior evento de todos os tempos. Ninguém conseguirá filmar para deixar registrado. Vai estar registrado na mente dos salvos, porque será um grande e glorioso evento. Já pensou? O céu ficar em silêncio
porque toda a hoste do céu virá buscar os fiéis de Deus. O céu ficará em silêncio, porque todos virão buscar a mim e a você. Se alegre e viva com esta promessa. Nós não cremos em utopia, porque Jesus, ele é fiel. Deus, o Deus da Bíblia, é fiel. A promessa do seu retorno. Os reformadores protestantes e os peregrinos que partiram da Holanda para o Novo Mundo almejavam pela volta de Jesus. A lição diz que eles aguardavam ansiosamente esse alegre evento. E a promessa de seu retorno é a lição de domingo. João 14, de 1 a 3, Tessalonicenses, Tito, eles falam de uma esperança. Esses textos, essas passagens deram tanta esperança aos cristãos ao longo dos séculos. Mas por quê? Porque falam da vinda, da volta de Jesus. Você já pensou viver o tempo todo sem sentir uma dor? Viver a vida inteira em paz? Já pensou nós vivermos unidos para sempre, sem separações pela geografia e sem separações pela morte? Tu já pensaste nisso? Se alegre, porque isso irá acontecer. A volta de Jesus está registrado na Bíblia em vários textos, em várias passagens. Jesus, ele vem para nos levar, para estarmos para sempre com ele. Jesus vai ressuscitar os nossos queridos que dormem o sono da morte. Jesus virá para pôr fim ao sofrimento. Jesus virá para inaugurar um novo tempo de paz para todos nós. Tem você se alegrado com esta certeza, com esta esperança? Se nós não temos saudade de Jesus e de seu retorno, alguma coisa está acontecendo conosco de errado. Se você não se alegra na volta de Jesus, há algo errado. E se nessa sua espera para o céu, se você não estiver levando pessoas com você, também você não está indo para o céu. Enquanto nós aguardamos essa promessa, nós trabalhamos para que outras pessoas também se alegrem com essa promessa do retorno de Jesus. Nós vamos nos reunir com os nossos queridos mortos, que a morte nos roubou. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar aqueles que dormiram, também acreditando nessa esperança do seu retorno. Vai ser um encontro lindo, extraordinário, vai ser máximo este encontro. A gente nem tem dimensão, a gente só se alegra e aguarda com ansiedade. Eu pelo menos aguardo com ansiedade o retorno do meu Salvador, do meu Jesus. Jesus voltará para continuar nos dando alegria e alegria para sempre. Esperando o tempo é a lição de segunda-feira. Embora os reformadores acreditassem no retorno literal, visível, audível e glorioso de Cristo, a compreensão dessa verdade mudou com o tempo. Muitas pessoas deixaram de acreditar que Jesus voltará nestas condições. A Bíblia diz que Jesus virá. Nos textos de Atos, Apocalipse, Mateus, você tem a lição e os textos. De que modo o Senhor voltará? A Bíblia diz que o Senhor voltará e todo o olho verá. Que Jesus virá de modo pessoal, literal, de forma audível e com poder e muita glória. Se Deus vem com este grande alarido, não é um evento que vai acontecer de forma secreta, não. É um evento que todo o olho verá. Quem está na China, quem está no Brasil, quem está nos Estados Unidos, quem estiver na África, quem estiver na Europa, todo o olho verá. Gente, acredite, porque quem fez a promessa é fiel. Todo o olho verá. Quando Jesus veio na primeira vinda, as pessoas não deram crédito, não estavam preparadas. Eles não discerniram o tempo. E hoje nós estamos diante de tantos sinais que a Bíblia fala e muitos não acreditam que Jesus voltará. Pensam que Jesus vem buscar um aqui, outro ali, mas a Bíblia diz que todo olho verá. Será um acontecimento de grandes proporções,
um evento nunca visto na terra. Está querendo você ir para este lugar onde Jesus foi preparar? Está você se preparando para encontrar com o Jesus nas nuvens dos céus? Estou eu me preparando também para esse grande evento? Um dos primeiros líderes adventistas, Luther Arrhen, dizia aos jovens: a única maneira de estar pronto para a segunda vinda de Cristo é se preparar e permanecer pronto. Temos esperado o tempo em que Cristo voltará para nós? Eu nunca deixo de lembrar do João Pedro, meu filho, que dizia não ter medo da morte, porque ele dizia assim para mim: mamãe, nós não devemos ter medo da morte, nós só devemos estar preparados. Então faz sentido, porque aqui na lição diz que nós devemos permanecer prontos. Prontos, irmãos. Vamos para casa. Nós vamos para uma viagem para a eternidade. Estejamos prontos, ansiemos por estes momentos. Guilherme Miller e a Bíblia. A lição de terça-feira vem falar deste grande homem. Assim como os reformadores, com a ajuda divina, redescobriram a verdade sobre a justificação somente pela fé em Cristo, Guilherme Miller foi um instrumento de Deus ao redescobrir a verdade sobre como será a volta de Cristo. Este homem, ele pegou a Bíblia, ele pegou uma caneta e um caderno e começou a ler a partir de Gênesis e continuou na compreensão de cada passagem. E ele comparava verso por verso e ele permitiu que a Bíblia se explicasse. Muitos de nós incorremos no erro de pegar um texto e fora de um contexto e criar um pretexto para dizer que aquela passagem realmente é assim. A Bíblia nos diz que ela é entendida um pouco aqui, um pouco ali. E que nós devemos comparar textos com textos para formarmos uma opinião fundamentada sobre um determinado assunto. Guilherme Miller foi um homem assim. E Isaías 28, Provérbios 8, João 16, que princípios de interpretação da Bíblia há nessas passagens? Estes textos dizem que o Espírito Santo nos guia ao entendimento da verdade. Estes textos nos falam que nós devemos estudá-lo um pouco aqui, um pouco ali. E estes textos nos dizem também que a própria Bíblia é a fonte de toda a interpretação. Toda a interpretação para os assuntos da palavra de Deus estão contidos na própria Bíblia. Quando Miller comparou verso com verso, os mistérios da Bíblia foram abertos a ele. O Espírito Santo abriu a palavra de Deus ao seu entendimento. Irmãos, amigos, se você lê um texto e você não consegue entender, peça auxílio ao Espírito Santo. Peça auxílio a quem iluminou a mente dos escritores para lhe dar também entendimento do que estas passagens possam estar querendo dizer. Miller examinou as profecias com a mesma diligência com que estudava as outras passagens bíblicas. Daniel, Pedro, Apocalipse. O que essas passagens nos ensinam sobre a compreensão das profecias bíblicas? Nos ensinam que a compreensão das profecias bíblicas são importantes para a nossa fé. Nós devemos ler e buscar entender o sentido da palavra. Deus revelou a verdade e Deus nos ajuda a entender a verdade. Miller, ele entendeu que os símbolos nos livros proféticos não estão fechados em mistérios. Acredita em você que tem pessoas que não leem Apocalipse porque dizem que não é para a gente compreender, que não é fácil de compreender? Sim, isso não é uma fala correta. A Bíblia, ela, como nós vimos aqui, ela própria se autoexplica, ela se interpreta. E a Bíblia, ela traz símbolos nos livros proféticos. E estes símbolos, a própria Bíblia dá o significado deles. Por exemplo, Miller entendeu que a Bíblia era o seu melhor intérprete. Por exemplo, quando a Bíblia fala em Apocalipse sobre bestas, a própria Bíblia, ela explica. Bestas representam reis ou reinos. Quando a Bíblia fala de vento, vento significa destruição ou tempestades. Quando a Bíblia fala de água, está se referindo a pessoas, a povos. Quando a Bíblia fala de mulher, nessa linguagem profética, significa que mulher é igreja. Quando a Bíblia fala em um dia profético,
ela está falando que esse dia equivale a um ano literal. Então, quando Miller aplicou esses princípios de interpretação, ele ficou surpreso com o que ele viu, com o que ele descobriu em relação ao que acreditou ser o momento exato do retorno de Jesus. Nós devemos desenvolver uma fé sólida, fundamentada na Bíblia, que é o nosso firme fundamento. A lição de quarta vem falando de um período de tempo profético registrado em Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller observou que os eventos preditos se cumpriram. Miller chegou a esta data, a este número de dias ou de anos. Ele já tinha descoberto que 2.300 dias na profecia significavam 2.300 anos. Gálatas, Romanos, Marcos, o que esses textos nos dizem sobre o cronograma de Deus para o primeiro advento? Esses textos revelam que Deus tinha um cronograma de tempo para a primeira vinda de Cristo. Que Deus enviaria o seu Filho no tempo predito. Que Jesus morreria também por nós no tempo predito. Ao estudar as profecias, comparando verso com verso, Miller ele concluiu que Deus tinha um cronograma na Bíblia. E devia haver um cronograma para a segunda vinda de Cristo. Opa, se Deus tem um cronograma que diz que Jesus viria e Jesus veio, e eu descobri que Jesus vai voltar, então deve haver um cronograma para explicar quando Jesus voltará. Foi esse o pensamento de Miller. Interessante, né? E ele continuou estudando. E ele descobriu essa maior profecia de tempo, dos 2.300 anos, de Daniel 8,14. E que evento ocorreria no final desses 2.300 anos proféticos? O evento que aconteceria ali, segundo a Bíblia, seria a purificação do santuário. Um tema que a gente vai estudar na lição da semana que vem. Miller aceitava a noção popular de que a purificação do santuário, as pessoas entendiam no seu meio, na sua época, que a purificação do santuário seria a purificação da terra pelo fogo. Ou seja, Jesus viria no final desses 2.300 anos para purificar a terra. Era esse o entendimento das pessoas que estudavam a Bíblia naquela época. E então, Miller estudou a Bíblia para entender um evento tão importante. Descobriu a ligação de Daniel 8 e 9, e aí o anjo veio para Daniel, porque Daniel teve uma visão, e nessa visão vinha para ele os reinos, né, deste mundo, e no final ali de Daniel 8, estava falando de 2 reinos, e também desses 2.300 anos proféticos. E Daniel, ele ficou mal, porque não entendeu. Ele entendeu parte da profecia, mas sobre esses 2.300 anos, ele não entendeu. E o anjo veio para explicar a ele esta visão. O anjo pediu que Daniel prestasse atenção. E essa visão, este período profético, ele vem falando para nós que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Deus, sobre a Santa Cidade. E 70 semanas equivalem a 490 anos na profecia. Se aplicarmos o princípio profético de ano e considerando que um dia profético equivale a um ano literal, 70 semanas redundam em 490 dias, que são 490 anos literais. Logo, 490 anos seriam cortados dessa visão de 2.300 anos. O ponto de partida das 70 semanas, ou 490 anos, foi desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Se Miller tivesse essa data, dessa ordem para restaurar e edificar Jerusalém, Miller saberia quando teve início as 70 semanas, ou os 490 anos, e ele entenderia a profecia dos 2.300 dias ou 2.300 anos. Então, virou-se um quebra-cabeça na mente de Miller. Quando começou as 70 semanas? A partir de que ano começou? Se eu descobrir isso, eu vou entender a profecia dos 2.300 anos. E Deus estava guiando o seu filho no entendimento dessa mensagem. A linha de tempo profética mais longa. Então, Esdras, capítulo 7, vai nos dizer quando começou esse período das 70 semanas. E esse período começou no ano 457. Esse decreto,
terceiro decreto foi o mais completo e marca o início dos 2.300 dias ou anos proféticos. E nós vimos aqui que Daniel 9, 25 e 26, quando começaria todo esse período profético? Quando saísse a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Que nós vimos aqui que esta ordem saiu no decreto de Artaxerxes no ano 457. E foi ficando então mais fácil agora para Miller. Que eventos importantes dentro desse período profético de 2.300 anos, eventos preditos tiveram seu cumprimento. Então, dentro dessa linha de tempo de 2.300 anos, tiveram cumprimento alguns eventos. E nós vamos falar aqui na lição. O primeiro evento aqui, que foi a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Cristo seria morto, a cidade e o santuário seriam destruídos, até o fim haveria guerras e desolações. Daniel 9, 25 e 26. Nós vimos aqui que os eventos preditos foram, no ano 27, os eventos que tiveram acontecimento. Cristo foi batizado no ano 27 e recebeu a unção do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Na primavera do ano 31 depois de Cristo, ele foi crucificado por mim e por você. E capítulo Daniel 9, 27, como terminaria a profecia das 70 semanas? Aqui nos diz que os líderes da nação judaica selariam sua rejeição do Messias. Ou seja, as 70 semanas ou 490 anos destinados aos judeus terminaram em 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado e os judeus rejeitaram a mensagem do Evangelho pelo Sinédrio. E nós vimos que os 490 anos da profecia foram designados para os judeus. Essa primeira parte da profecia se cumpriu em 34 depois de Cristo, quando os judeus deixaram de ser a nação escolhida por Deus. Estevão foi morto, os cristãos foram perseguidos e o evangelho foi pregado aos gentios. Nós entendemos que Miller, ele fez um traçado, ele fez uma linha do tempo, começando no ano 457. E esta profecia de 2.300 anos terminou em 1844. De 457 até o fim dessa profecia, Jesus foi batizado, Jesus foi morto e ressuscitou e foi para o céu. Nesse período, os judeus rejeitaram, como povo escolhido de Deus, a sua parte. E é então o evangelho agora, que foi destinado primeiramente às ovelhas da casa de Israel, este evangelho agora foi espalhado por todo mundo. E a predição nos diz que em 1844, Miller descobriu que essa profecia terminaria em 1844. E ele supôs que ao terminar essa profecia, Jesus voltaria. Mas não era esse o acontecimento. Miller, ele acreditou na volta de Jesus. Só que não era para aquela data. E nós hoje vivemos a última parte dos 2.300 anos. A última parte que tem a ver com o povo de Deus, eu e você. E essa profecia diz respeito à purificação do santuário. Nós vivemos nesse período agora, de 1844 para cá, dentro de um período de tempo de purificação do santuário. Nós hoje vivemos dentro desse tempo. Será uma lição para frente. Mas o que nós queremos dizer com a lição desta semana é que há uma promessa. Jesus vai voltar. E nós entendemos também, na lição dessa semana, que se Deus teve um calendário profético para a primeira vinda de Jesus, Ele tem um calendário profético para a sua segunda vinda. E nós aprendemos que Deus está no controle do calendário da história da humanidade. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, não se desespere, não fique pensando que você está esquecido. Não. Deus tem
controle do calendário da história deste mundo. Nós vivemos a um passo da volta de Jesus. No relógio profético de Deus, nós estamos quase vendo Jesus voltar. Nós já podemos, como disse Paulo, ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Tem você se preparado para a volta de Jesus? Nós vimos que nós devemos permanecer prontos. Permanecer prontos. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. E ele cumprirá. Assim como ele cumpriu a primeira vinda, Jesus cumprirá a promessa da sua segunda vinda. Nós vivemos nas horas finais da história deste mundo. Nos preparemos para o encontro com Jesus. Que o Senhor nos abençoe.